Graça e paz da paz de Deus, tudo bem? Como você tá? Graça e paz, tudo bem? Amém, graças e paz. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, sou glória. Graça e paz para quem tá entrando, a paz de Deus, a paz do Senhor. Hoje Boa Egito. não está aparecendo para mim, não. Eu não tô aparecendo, não? Não, Eita, você está oculto. tô debaixo da sombra do Onipotente. Amém. Para quem tá aqui, já dá um ok para nós se tá normal. Eu acredito que deve estar, né? Qualquer coisa nós entra e sai e entra de novo, Cris. O que você acha? É, se alguém der o feedback aí que está tudo ok, normal. Hoje você trabalha? Não, só segunda-feira agora. Ei, maravilha, hein? Só segunda-feira. Ontem foi dia de grutonaria. Ontem foi dia Ah, de é? comer. É, ontem no Thanksgiving aqui o povo se reúne, mas come, viu? Nossa, nunca vi tanta comida ontem. Meu Deus. É. Graça e paz a todos, sejam bem-vindos. Bom Graças. dia, ótimo dia. Ok, então vamos começar, né? Vamos lá. Bora lá para mais um devocional aí, Café com Deus. Continuamos aí com a honrosa participação do pastor Cris com nós, né? Onde tá nos edificando toda manhã. E hoje vamos trazer o capítulo 2 de João, né? A primeira parte do texto, a primeira perícope ali, que vai do versículo 1 ao 11, que fala sobre o primeiro milagre de Cristo. O primeiro milagre de Cristo. E nós vamos se aprofundar um pouco nesse milagre, que é a transformação da água em vinho. E eu acho que tem muita coisa para ser extraído desse texto. Pena que o tempo é Amém. curto, né, Cris? Pena que o tempo é É, curto. Mas nós vamos ver o que Deus, né, que Deus nos ajuda aqui. Começa com oração para nós, Cris? vamos lá, vamos orar. Vamos orar em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Ó Altíssimo, eterno e soberano Pai, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus, teu Filho, te damos graças mais uma vez nesta manhã, pelo dia que nos concede com vida. Te damos graças
porque, Senhor, a luz da tua palavra, Senhor, raiou sobre as nossas vidas, nos revelando a pessoa do teu amado Filho Jesus. Neste nome santo e consagrado, mais uma vez estamos aqui nesta manhã, te louvando e te bendizendo, Senhor, na beleza da tua santidade. Pedimos a ti, Senhor, a direção, a linha do teu santo e bom Espírito, Senhor, para que mais uma vez nesta manhã, através deste devocional, Senhor, possamos falar, Senhor, da tua palavra. E que a tua palavra, Senhor, possa alcançar, Senhor, as nossas vidas, edificando-nos, Senhor, diante da tua gloriosa e santa presença. Pai de amor e graça, entregamos, Senhor, no ensejo desta oração, todas as nossas famílias aqui representadas, tanto aqueles que já estão aqui presentes, os demais que assistirão, Senhor, este vídeo posteriormente, Senhor, que a tua bênção, Senhor, possa alcançar a vida de cada um segundo a multidão das tuas muitas misericórdias. Entregamos as pessoas que estão doentes, enfermas, Senhor, hospitalizadas, acamadas, Senhor, olha para a vida de cada um, Senhor, e tu podes, Senhor, trazer, Senhor, a cura e a libertação sobre cada um, para o teu nome ser glorificado. Entregamos em tuas mãos aqueles que, porventura, Senhor, possam estar, Senhor, enfraquecidos na fé, Senhor, na esperança que tu os possa fortalecer, que a tua palavra possa alcançar, Senhor, a vida de cada um, Senhor, como nós vamos abordar nesta manhã, trazendo transformação sobre as vidas, Senhor, e revelando-se, ó Deus amado e glorioso, na pessoa do teu amado Filho Jesus. Assim, Pai eterno, rogamos a ti, Senhor, te sendo agradecidos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Maravilha. Ô, Cris, eu vou ler até o versículo 5, aí você manda bala do 6 ao 11. Tudo bem. Fala assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações. Em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom e, quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali não muitos dias. Pode seguir, David. Eu vou só fazer uma pequena explicação e esse toca o barco para nós, Cris. Jesus, ele foi convidado para uma festa, né, de casamento. A Bíblia que não relata, mas quando a gente se aprofundamos em leituras dessas Bíblias, né, há uma tradição que esse casamento poderia ser de um parente de Jesus ou de um parente de Natanael. Natanael é aquele que Jesus viu debaixo da figueira. Então, há uma tradição que esse casamento podia ser de algum parente dos dois.
Lembrando que Natanael era dessa cidade. Natanael, ele era ali da Galileia, da região da Galileia. Então, por isso que esse contexto histórico, essa narrativa, está muito próximo ao que aconteceu, que nós vimos ontem com o chamado de, de Natanael. O que nós devemos entender, falar assim, nossa, em um dia de festa o povo já bebeu tudo, mas o povo era beberrão. Nós devemos entender o seguinte, que naquele tempo não era que nem hoje. Hoje você vai para uma festa, seja de casamento, qualquer tipo de festa, você tem vários tipos de bebida, né, Cris? Você tem hoje, né, para quem não bebe, você tem refrigerantes, variedades de refrigerante. Para quem bebe, cervejas, né? A maioria das festas de casamento hoje são servidas cervejas e tal. Naquele tempo era duas bebidas que era servido, água e vinho, né? E outra coisa que nós devemos entender também é que a festa judaica, nesse contexto aqui, e eu acho que até hoje, né, a festa judaica não é celebrada somente em um dia. A festa judaica é celebrada por uma semana. São 7 dias de festa. 7 dias de festa. Agora para pensar. Aquela festa todinha, né, onde o noivo prepara e tal. E aí no primeiro dia de festa, de 7, no primeiro, o vinho acaba. Imagine o desespero da família, imagine o desespero do noivo. Porque para eles seria um caos. Acabando o vinho, acabou a alegria da festa, né? Então, eram 7 dias de festa. Então, no primeiro dia acaba o vinho. O desespero foi total, a tal ponto de Maria, né, chegar para Jesus e falar: "Ó, o vinho já acabou, o vinho já acabou", que não era algo comum, né? E então era mais isso que eu queria trazer no contexto, Cris, mas pode mandar bala aí. Se eu tiver alguma Glória a coisa aqui, eu vou Deus. contribuindo. Não, não vai, com certeza. Então, informações importantes aí que o nosso irmão David já trouxe, né? E realmente são essas questões. Outra questão também, irmão David e os demais que estão aqui, é que provavelmente essa festa, esse casamento, ele acontece de uma forma comunitária, né? Teve ali, de alguma forma, ajuda de outros. E tudo indica também que isso é possível, por quê? Pela questão que se aquela família realmente fosse uma família de posses, certamente o vinho não acabaria, né? Então, isso já é já demonstra que aquela família era uma família humilde e que provavelmente esse casamento ele acontece pela ajuda comunitária dos vizinhos ali, né? E outra informação, como o David trouxe aí, a questão da mãe de Jesus, Maria, estar ali, não é por um acaso, provavelmente era uma família conhecida da família, né? Porque o que nos relata aqui o texto? Nos relata que a mãe de Jesus já estava lá. E Jesus também foi convidado junto com os discípulos, né? Então a mãe de Jesus já estava lá. Então, dá-nos a entender que ela não tão somente era uma convidada, mas alguém muito próximo desta família, e sendo próximo da família, é alguém que também dá de nós entendermos e nos indica que ela era alguém que estava coordenando alguma coisa nessa festa. Então, ela estava a par dos acontecimentos ali. Então, não é por um acaso que ela chega para Jesus e diz: olha, o vinho acabou. O vinho acabou, né? Muitas das vezes, um convidado qualquer não ia chegar a essa informação tão rápido, mas nós vemos aqui que Maria, ela chega, ela tem esse conhecimento e é onde ela vai a Jesus e declara para ele que o vinho tinha acabado, né? E a questão do vinho aqui, irmãos,
nós não precisamos espiritualizar, como falamos ontem, a Bíblia, pois a Bíblia ela já é espiritual, né, David? Ela já é espiritual. E imaginamos uma festa, que nem foi falado. Ali estava sendo servido vinho, e o vinho, a questão do vinho, principalmente culturalmente naquela época, para os judeus, era motivo do quê? Eles estavam ali comemorando uma festa de casamento, então era um ambiente de alegria, era um ambiente onde eles estavam se satisfazendo com a alegria dos noivos, aqueles que estavam se casando, das famílias que estavam ali reunidos, os amigos. Então era um ambiente de alegria. E de repente, o que acontece? O vinho acaba. Então a simbologia do vinho aqui é a simbologia da alegria. E quando Maria chega a Jesus e disse, olha, o vinho acabou. É como se Maria estivesse dizendo, a alegria acabou. Né? Ela vai aonde? No ponto certo. Jesus. Então aqui, Jesus ele é a simbologia da nossa alegria. Né? Por quê? Porque ele chega e mesmo que ele expressa, em algumas versões, vai dizer assim, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Né? É tão interessante isso aqui, David, que quando Jesus ele fala desta forma, se nós imaginarmos, por que ele fala desta maneira? Primeiro, a questão dele chegar e falar, como relata algumas versões, mulher, mas Jesus não era filho dela? Sim, ele era filho. Só que, segundo a tradição, só é esta forma dele dizer mulher, o que tenho eu contigo, embora sendo a mãe dele, já é uma forma de respeito, é uma forma de honra para ela. E quando ele responde dessa maneira, ele não está sendo mal educado, como muitos pensam, né? Mas ele está se dirigindo a ela, honrando-a como mulher. E ele diz, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Por quê? Porque a questão aqui... Oi, pode falar. Pode tocar. Só interrompendo você rapidinho, mas pra você não perder a linha de raciocínio, essa mesma palavra, quando ele usa aqui mulher, ele também usa na cruz, né? Mulher, eis aí teu filho. Isso. Vamos na bala. Então, essa questão de quando ela chega para Jesus e diz para ele, né? E ele responde a ela, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Irmãos, vamos imaginar Maria. Maria, uma escolhida por Deus, tá? E nós vamos entrar aqui em algumas questões que para alguns pode se tornar polêmicas, né? Na questão que, principalmente os católicos romanos, eles têm Maria como a Virgem, né? E nós vamos ver nesse texto que, claro que Deus ele não iria escolher uma pessoa qualquer, ele escolheu Maria. Por quê? Porque ele viu nela a condição de ser gerado no ventre dela o Salvador do mundo, Jesus Cristo, o Messias, né? Então Deus escolheu ela, só que a questão aqui é que quando ela chega nesse ponto, o que Maria está demonstrando? Ela está demonstrando que quando ela chega a Jesus e já dizendo para ele, olha, o vinho acabou, ela está reconhecendo o senhorio do Jesus. E naquele momento ela se coloca no lugar de serva, e não de senhora como muitos alegam, né? Então, no lugar de serva. E ela chega para ele por quê? Porque sabe que ele tem o poder para fazer alguma coisa. E quando a Maria, o relato que nós temos biblicamente é que quando o anjo Gabriel aparece para Maria, é que no ventre dela vai ser gerado um filho, né? E colocará o nome dele de Jesus, depois essa informação vem para José e assim por diante, nós sabemos tudo o que acontece. Só que além daquilo que chega ao nosso conhecimento, David, que nós possamos imaginar,
houve uma conversa mais longa que isso. Por quê? Porque Maria, na verdade, ela esperava essa manifestação. Ela sabia o que havia sido gerado no ventre dela. Não era simplesmente um filho, fisicamente falando, mas ela sabia que no ventre dela estava sendo gerado algo. Foi gerado algo através do Espírito Santo, e este era o Filho de Deus. Então, de alguma forma, ele esperava esta manifestação ansiosa. E, no entanto, Verdade. isso demonstra que a comunhão entre Maria, né, e Jesus era uma comunhão bonita. Por quê? Porque mesmo quando Jesus ele diz assim, mulher, ainda não é chegada a minha hora, né? E ela ali, o que ela chega e diz, olha o que é a comunhão. Nós não precisamos espiritualizar, mas isso aqui demonstra, isso está claro no texto, que existe uma comunhão, uma ligação. Ela olha para os serventes, e isso também já nos remete, nos faz entender que ela era alguém responsável pela festa, estavam ali os serventes próximo dela, e ela chega e diz assim, olha, fazei tudo quanto ele vos disser. E o que é importante, David, nessa informação? Que quando ela diz isso, ela dirige aos serventes, né? Serventes são aqueles que servem, aqueles que estão ali responsáveis de servir os convidados naquela festa, né? E que informação importante nós temos nisso? E podemos dizer assim, de uma forma bem simples, alguém já deve ter até ouvido isso, o único mandamento que nós seguimos de Maria é este aqui. Como servos de Deus, nós até hoje procuramos fazer tudo o que Jesus nos diz. Né? Então, assim como aqueles serventes naquele dia receberam esta informação de Maria, nós também recebemos. Então, de alguma forma, nós também honramos Maria, por assim dizer, certo, David? Nesse mandamento. Fazendo tudo o que Cristo nos manda. Então, ali naquele momento, ela fala para eles, fazei tudo quanto ele vos disser. E ali Jesus pega e diz a eles, olha, enche esses potes ou talhas de água. E eles encheram até a boca, até em cima, né? E aquelas talhas ou pedras que eram feitas de pedras era para as purificações dos judeus. Escolhe um pouquinho deles. Glória a Deus. Perfeito, perfeito. A questão, uma questão aqui, né, o Cristo falou que nós não precisamos espiritualizar a Bíblia, pois ela já é espiritual. Ela é escrita pelo Espírito Santo. Mas nós podemos sim extrair muita coisa, né, da Bíblia. Um fato aqui é o seguinte, lá no versículo 2, Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Ou seja, Jesus havia sido convidado para o casamento. O que nós podemos tirar desse texto é que nós devemos convidar Jesus aos nossos projetos, aos nossos propósitos. Que nós devemos convidar Jesus ao nosso casamento, à nossa casa. Né, Cris? Então, esse é o primeiro ponto que nós podemos tirar de dentro desse texto. Nós devemos sempre acrescentar, primeiramente, Jesus nas nossas coisas, principalmente dentro da nossa casa, dentro do nosso próprio casamento. E tendo isso, a certeza da alegria é grande. A certeza da alegria é grande. Foi muito feliz o Cristo quando falou que o vinho aqui ele simboliza a alegria. E realmente o vinho simboliza a alegria. Então a alegria daquela festa já tinha acabado-se no início. Mas o rei da alegria, aquele que pode todas as coisas, ele restabelece a alegria. Entendeu? Então quando ele transforma a água em vinho, ele restabelece a alegria da festa. E quando nós convidamos Jesus Cristo para os nossos projetos, Jesus Cristo para os nossos propósitos, Jesus Cristo para a nossa casa, para o nosso casamento, aonde Cristo entra, há alegria.
O vinho, o vinho aqui era alegria, simbolizava alegria. Mas a maior alegria foi aquele que entrou na festa, que restabeleceu a alegria. E outra coisa também que o Cristo estava falando sobre Maria, sobre quando ela fala assim, façam tudo o que ele lhes mandar. Ela está nos ensinando uma coisa, e é o que o Cristo falou, nós aprendemos com ela. O que ela nos ensina? Além de nós sermos servos. Obediência, né, Cris? Ao que ela assim, obedeçam em tudo. Obediência. Deus, ele não quer o nosso sacrifício. Ele não quer que você pare de tomar café, ele não quer que você pare de tomar coca, ele não quer que você pare de fazer alguma coisa, a não ser que seja pecado. Ele quer que você o obedeça. Ele quer a obediência, não o sacrifício, porque o sacrifício já foi feito através dele na cruz. Então é isso que ela está falando aqui. Façam tudo o que ele lhes mandar, ou seja, sejam obedientes. Nós devemos ser obedientes. E quando se trata ali da. Eu vou só trazer um contexto histórico aqui, aí o Cris continua, tá, Cris? Por que tinha. Por que lá no versículo 6 ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus? Por que tinha 6 potes, jarras de pedra em um casamento? Era para consumo? Provavelmente pode ser que sim. Mas eu não acredito, porque o mesmo texto fala para as purificações cerimoniais. Então a água ela era feita para purificação. Assim como nós falamos nessa semana sobre o batismo, que é um rito de purificação, que foi o que o Cristo trouxe, o batismo é um rito de purificação. Aqui, a cerimônia, as taças de água também eram um rito de purificação. Porque os judeus naquela época, até hoje, se vocês baterem no Google aí, vocês vão ver, eles têm uma ideia que tudo contamina. Tudo contamina. Tem aquela parte lá que quando Jesus está comendo com os discípulos, aí chega os homens ali e falam, mas vocês comem com a mão e tal, não se purifica, não se limpa. Aí Jesus fala, isso que contamina não é o que entra, mas sim o que sai. Então esses potes de águas estavam ali para purificação. Então, tipo assim, se em algum momento do dia se encontrasse impuro, eles iam lá com a jarra. Se você colocar no Google, você vai ver. É uma jarra de pedra, eles têm uma canequinha com 2 alças. Aí uma mão ele pega a água, lava a mão, aí a mão já lava, ele pega outra alça limpa, lava a outra mão. Esse era um rito de purificação. Então, se eles fossem comer, eles faziam todos esse rito de purificação. Então era por isso que tinha 6 potes de água. E olha só, e os potes eram grandes, porque eles cabiam de 80 a 120 litros de água. Era muita água, entendeu? Então esse era o sentido desses postes, dessas talhas de pedra estar ali, que era para purificação cerimonial. Pode tocar o barco, Cris. Glória a Deus. E é interessante aí o que você trouxe aí a respeito de purificação. E o texto que você mencionou aí, até que quando são os fariseus que chegam e acusam os discípulos de Jesus por não lavarem as mãos, né, para comer, é interessante, David, que essa questão aí de existir, assim, uma purificação. Só que essa questão de lavar as mãos, esse, vamos dizer assim, esse exagero exacerbado aí, eles foram impostos com o passar dos anos pelos fariseus. Então, por quê? Eu não vou me aprofundar nisso, mas a questão ali por quê? Porque o templo já não existia. E a questão do templo era o sacrifício. O mandamento da lei em si era o sacrifício. O sacrifício já não acontecia mais. Então, os fariseus, quando eles começam a tomar conta desse contexto histórico no meio do povo, eles trazem a lei do quê? Da obediência. Então, aí é onde eles começam a acrescentar coisas em cima da própria lei que Moisés havia dado. E essas questões, né, que nem a questão de lavar as mãos, é uma questão que eles haviam
impostos sobre o povo. Então não era uma questão de lei judaica, de lei mosaica, aliás. Mas os próprios fariseus estavam introduzindo coisas a mais acima da lei. Por quê? Porque o sacrifício havia sido tirado. Então eles colocam a lei do quê? A lei da obediência, onde eles se achavam mais santos do que os outros, porque eles cumpriam certos requisitos, ou eles achavam que cumpriam, porque o próprio Jesus, na verdade, desmascara eles, chamando eles de hipócritas, né? Hipócrita significa ser falso, é alguém que diz fazer alguma coisa, mas não faz. Ele está atuando, ele tem uma atuação a esse respeito, mas ele não está cumprindo realmente o que ele está dizendo, né? Então, por isso que Jesus, em vários pontos, ele vai chamar eles de hipócritas, né? Então, nessa questão, e outra coisa interessante, quando nós observamos, nós temos falado que a questão de que quando a Bíblia nos traz no texto informações, cada detalhe é importante, né? E não está aqui por um acaso. Por que que relatar? Poderia o escritor aqui, como é João, né? O autor desse evangelho, João, ele poderia até mesmo simplesmente falar o quê? Olha, havia ali algumas talhas de pedra e elas foram enchidas. Não, mas ele fez questão de mencionar que eram 6. O que é isso? Que informação nós temos aqui? Quando fala que eram 6. Aí nós voltamos lá no Gênesis, né? Do homem foi criado que dia? A informação que nós temos biblicamente. No 6º dia. Então aqui, essas 6 talhas está representando o homem, o ser humano. Aí vem a intervenção de Jesus, que é onde Jesus, como nós mencionamos, o vinho simbolizava o que é alegria. E quem é que devolve essa alegria? O próprio Jesus, que quando ele dá, ele menciona, ele dá a ordem, olha, enche de água essas talhas, ou esses potes de pedra, enche de água. Então a ordem vem de Jesus, quer dizer, ele está restabelecendo a alegria. Nós, seres humanos, sem Cristo, nós não temos alegria, né? Então, ali, o que demonstra? Aí Jesus é como se ele fosse o 7º pote. E o 7 traz o quê? David, Perfeição. a simbologia da perfeição. Então, no texto de o homem foi criado, que é esta representação, então essa informação não está aqui por um acaso. 6 está trazendo a simbologia do homem, né? E Cristo, que é onde ele traz essa alegria, é a completude. Ele está completando aquilo que o homem precisava. É por isso que esse texto ele vai nos mostrar e nos trazer que a nossa alegria está em Cristo. É Jesus que restabelece todas as coisas na nossa vida. É por isso que quando... Aí nós vamos... Ixi, meu Deus do céu. Se a gente for lá em Apocalipse, aí a gente vai... por que lá não vai precisar do sol? Porque Jesus, ele alumia. Por que ele alumia? Porque ele traz esta harmonia que falta sobre a vida do ser humano. Então, todas as coisas é trazido debaixo desta harmonia. Então, Cristo, ele é a completude para a vida daqueles que creem. Ele é a alegria daqueles que buscam a Ele, aqueles que obedecem aos seus mandamentos. É como aqueles serventes foram lá e obedeceram e encheram aquelas 6 talhas de água. E trouxe novamente aquele ambiente, a alegria que até então tinha acabado. Então, o que nós aprendemos aqui nesta manhã, David? É que sem Jesus nós não somos nada. Sem Jesus nós não temos alegria, sem Jesus não há harmonia. O que é harmonia? A harmonia é aquilo que há uma junção, né? As coisas começam a funcionar, as coisas começam a trabalhar como se fosse uma engrenagem. Então, Jesus, ele é essa completude, ele é que traz essa ligação de nós, seres humanos, novamente, ele reata os nossos laços com Deus. Pai. Isso é muito bonito. Então, são essas informações que nós temos aqui nesse capítulo. Então, as 6 talhas representam nós, seres humanos,
Jesus completando a nossa vida, trazendo novamente a alegria. E a alegria, irmãos, ela é diferente da palavra felicidade. Por quê? Porque a felicidade são momentos de satisfação que nós seres humanos passamos. Mas quando a palavra alegria quer dizer alegria é algo constante. É por isso que nós, quando realmente nós entendemos o Evangelho, cremos em Jesus. Se eu perguntar aqui para o David, para qualquer um que está aqui, está tudo 100% na tua vida, não falta nada, está tudo ok. Não, irmãos, sempre vai ter algum setor da nossa vida que nós vamos ter alguma dificuldade. Mas isso tira a nossa alegria? Não. Por quê? Porque Jesus nos completa. É Jesus esta alegria na nossa vida. É diferente de felicidade. Felicidade são momentos de satisfação que nós passamos no decorrer da nossa vida, mas a alegria no coração do ser humano é algo duradouro, é algo permanente. É por isso que nós encontramos, às vezes, um crente, nós possamos passar o que está passando. Às vezes eu posso estar aqui numa guerra que só eu sei. O David pode estar aí nos Estados Unidos passando uma guerra que só ele sabe. Ou qualquer um que está aqui participando desse devocional. Você pode estar passando o que for, mas a alegria de Jesus está dentro do teu coração, é onde nós falamos graça e paz, a paz de Deus, a paz do Senhor. Está tudo bem? Tudo bem, irmãos. Nós não estamos mentindo. Por quê? Porque Jesus nos completa. Ele é a nossa alegria. Passamos momentos difíceis, mas nós sabemos que chegará momento que isso vai passar. Por quê? Mas a alegria ela é permanente dentro de nós. E é isso que Jesus ele traz para a nossa vida. Amém, irmãos? É isso. Pode ir. Amém. Fala mais um pouco deles. Tá, vamos dar um salto aqui. Então, quando havia essas 6 pedras, e o Cris explicou perfeitamente que essas 6 talhas, né, simboliza ali, faz lembrança ao homem. E também ele estava no intuito ali de purificação, para purificar, né, tudo aquilo que havia o homem ali naquele momento contaminado com suas próprias mãos, que nem o Cris explicou que isso era regras impostas pelo homem. Só que o que acontece? Quando acaba o vinho, Jesus chega para os servos e fala assim, ó, pegam todas as talhas que vocês têm e a completem de água e tragam até mim. E fizeram isso. Fizeram isso. E o texto não narra aqui, né? Que eu acho que é o único, João é o único evangelho que narra essa história, né, Cris? Da transformação da água. Sim, é o único. É o único. Então não narra aqui né, ele só pede lá, ó. Disse Jesus aos serviçais, encham os potes com águas e encham até a borda. Né? E eles, imaginam, imagina o servo, pô, tá faltando vinho. Ele está pedindo para pegar as talhas de água, de purificação, que provavelmente está pedindo para encher e encher até a borda, então já havia usado aquela água para um rito de purificação. Ele falou, o que esse homem está querendo fazer? Eles não entenderam. Nós não entendemos muitas coisas que Cristo, que Deus faz na nossa vida. Nós devemos o quê? Ser obedientes. Obedecer mesmo sem entender. E eles foram, então fala no versículo 8. Então eles disseram, agora levem um pouco o encarregado da festa. Então, para seguir naquele momento, Cristo fez uma oração, agradeceu, o texto não narra, mas vamos imaginar, porque em tudo, Cristo, ele agradecia a Deus. Quando ele multiplicou o pão e o peixe, ele agradeceu por aquilo que tinha. E aqui foi o seu primeiro milagre. Lembramos que Jesus aqui, ele recentemente saiu de uma grande tentação de 40 dias no deserto, passou pelo batismo e foi revestido pelo Espírito Santo. Todos os milagres de Cristo foi feito através do Espírito Santo, correto, Cris? Pelo poder do Espírito Santo. Mesmo ele sendo Deus. E então ele pegou aquele, agora levem
o mestre da festa. Eles contratavam um homem para fazer a festa, né, intermediar a festa e tal, e deram para ele, e ele bebeu. Para os servos, sem entender, era água. Mas na hora que o mestre, o homem da festa ali, ele pega e bebe, não é mais água, é vinho. E o que ele fala? Pô, como assim? Em todas as festas que eu trabalho, porque ele estava trabalhando ali, todas as festas que eu trabalho com intermédio, o vinho, o melhor vinho é servido antes. E o pior vinho é servido depois, quando todos já estão cheios, quando todos já estão alegres, é servido o pior vinho. Porém, vocês fizeram diferente. Vocês serviram o melhor vinho para o final. Isso quer dizer o quê? Que tudo que Deus faz na nossa vida, não importa se é no começo, no meio, no fim, sempre vai ser melhor. Porque tudo que Jesus faz é melhor, independente se é no começo, no meio e no fim. Ele não só traz, ele não só restabelece a alegria, mas o que ele faz é melhor. E o que nós podemos trabalhar nesse texto também, entender desse texto? As talhas de pedra ali era para purificação. E ele transforma aquela água em vinho para a alegria. Mas agora vamos lembrar do sacrifício de Cristo. Nós éramos caídos no pecado. E nós, por força nossa, por obra nossa, nós não conseguíamos e nem conseguimos nos purificar. E o que Cristo mostra aqui, quando analisamos profundamente? Que não é pelo o que você faz, não é pelo ato de lavar a mão, não é ato de fazer ou não deixar de fazer, não é o ato de ter barba ou não ter barba, que você vai se purificar e ter a vida eterna. O que te purifica é o sangue de Cristo. Então, ele está falando assim, ó, tá vendo essa água que vocês usam para purificação? Eu transformo ela em vinho. Ela não só mostra alegria, mas ela também define o meu sangue. Então agora vocês não são mais purificados pela água, mas sim pelo sangue derramado na cruz. É isso que Cristo está querendo trazer nesse texto. Vocês usavam a água como purificação, mas eu estou mostrando para vocês que a purificação vem através do meu sangue. Não é à toa que Jesus ele estabelece a ceia e fala: quando vocês tomarem desse cálice, que era o vinho, este simboliza o meu sangue. Então, o que ele está falando aqui? Agora vocês não são mais purificados pela água, vocês têm que. O que ele está querendo dizer? Ele estava deixando uma profecia mostrando o que ele iria fazer. Você está achando que a purificação vem através da água, mas eu digo que a purificação vem através do sangue. E aquele que é purificado pelo sangue do Cordeiro, ele é transformado. E quando ele é transformado, a alegria é restabelecida. Amém. Quando nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro, quando nós aceitamos o sacrifício de Cristo, confessamos com a nossa boca que Ele é o nosso único e fiel Salvador, nós estamos sendo purificados pelo sacrifício, pelo sangue dele derramado na cruz. E aí, Glória a Deus. a alegria é restabelecida. É que nem o Cris falou, a gente tem momentos de felicidade. Principalmente quando nós não temos Cristo, né, Cris? Quando nós não temos Cristo no coração, a nossa vida é cheia de felicidades, mas não de alegria. Felicidade num copo de cerveja, felicidade num copo de pinga, felicidade num copo de uísque, felicidade numa balada, felicidade numa música, felicidade numa droga, felicidade. Que são momentos pequenos da sua vida. Mas o que Cristo traz através da transformação é uma alegria. Que não tem bebida, que não tem droga, que não tem balada, que não tem carro, que não tem dinheiro, que não tem casa que pague. Verdade. A alegria que Jesus estabelece através da transformação é a alegria da vida eterna. É a alegria de ter Ele como meu pastor.
Essa alegria só vem através de Cristo. A alegria que eu tenho em servi-lo. A alegria que eu tenho em vê-lo quando em nuvens de glória ele descer para buscar nós que somos a igreja. Essa é a alegria. A alegria de saber que eu vou deixar essa carne pecadora, essa carne corruptível, para se tornar igual a ele e viver eternamente no reino da glória. Essa é a alegria que nós temos. E é Amém. através, em Glória cima dessa alegria, que nós perseveramos em cima de todas as adversidades. É acima dessa alegria que nós combatemos o pecado que habita em nós. É em cima dessa alegria que eu troco qualquer coisa, qualquer momento de felicidade. Porque eu tenho certeza da minha alegria em Jesus Cristo. Então, quando Jesus entra na nossa vida, quando Jesus entra nos nossos projetos, quando Jesus entra na nossa vida, ele transforma. Ele restabelece a tristeza, ele restabelece, ele tira a angústia, ele tira a depressão, ele tira a ansiedade e troca por quê? Por alegria, porque ele é a transformação. E agora nós somos purificados através do sangue dele. Então é isso que o texto está trazendo. É isso que o texto está trazendo. Que quando Jesus entra, ele nos transforma. Eu falo por experiência própria, Cris. Eu achava que eu era um homem feliz. Eu achava que eu era um homem cheio de alegrias. Graças a Deus eu nunca entrei nesse mundão. Já tive o vício da bebida, já tive hoje, não bebo mais. E então esses pequenos momentos da minha vida no passado me trouxeram felicidades, que nem você trouxe, mas nada se compara à alegria que eu tenho hoje. A alegria de servir ao meu Senhor, a alegria de ir à minha casa servir ao Senhor, a alegria de ver meus filhos falando de Cristo, e isso tudo através do sacrifício de Cristo. Tudo porque ele glória. transformou uma cerimônia ritual de purificação pelo sacrifício dele de sangue. Então, quando Jesus transforma, a alegria é restabelecida. A alegria é restabelecida. Manda bala, Cris. Glória a Deus. É isso aí mesmo. Então tem muita informação para nós tirarmos aqui, né? Louvado seja Deus aí, muito esclarecimento que Deus trouxe através dele. E, e é Jesus a nossa alegria, irmãos. E é interessante para nós, finalzinho já, aqui, diz aqui que Jesus, né? Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. E manifestou a sua glória. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Isso é informação importante. Por quê? Porque aqui, até então, imagina Jesus tinha passado na vida de alguns que já estavam seguindo ele ali. Mas, sabe aquele... Quando será que isso é verdade? Será que eu creio? Será que eu não creio? E assim por diante, né? Aquele momento que o crente ele está meio balançado. E a gente vê quantos que às vezes estão balançados na fé. Estão balançados na fé. Mas aqui vai demonstrar que quando Jesus ele faz esse sinal, né, os seus discípulos creram nele. E assim acontece até os dias de hoje. Quantos que estão caminhando, vai na igreja, participa de culto, canta, louva, até prega, irmão, até prega. Mas não teve um encontro real ainda com Jesus. Ainda não foi manifesto a ele ou a ela esse poder magnífico, né? E aqui Jesus, quando ele faz esse sinal, os seus discípulos creram nele. Discípulo significa aluno, seguidor, aquele que está seguindo. Seguiam, mas ainda estavam incertos. Quem sabe, às vezes, através desse devocional, o Senhor possa tirar a incerteza do coração da vida de alguém. Quem sabe, através desse devocional, o maior
sinal que o Senhor pode dar na nossa vida é transformar o nosso coração. Naquele dia foi o vinho, era uma simbologia. Mas hoje, a transformação chega até nós, movimentando todas as coisas na nossa vida, né? E aqui, para nós terminarmos, né? Outra informação. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e os seus discípulos. Ali, não muitos dias. Por que essa informação é importante? Pelo simples fato de que aqui ele menciona sua mãe e também os seus irmãos, demonstrando que Maria não é mais virgem. Jesus ele tem outros irmãos. Jesus é o primogênito do ventre de Maria. Depois tem os seus outros irmãos que também estavam aqui. Então, essa informação é importante, né? E demonstrando que tanto eles, seus irmãos e os seus discípulos seguiram viagem naquilo que estava proposto na missão de Cristo. Da minha parte, estou feliz. Glória a Deus. Glória a Deus. Só para complementar o que o Cris falou aí no final e nacionalizar também, nós temos na nossa mente, nós buscamos ansiosamente, né, Cris? Eu tenho certeza que o Cris não faz mais isso, nem eu. Mas muita gente não entende, acha que o milagre é a maior coisa que nós podemos receber de Deus. Nós damos muito ênfase no milagre de Deus. Nós damos muito ênfase no que Deus pode fazer na nossa vida, sobre uma doença, sobre uma necessidade, uma causa. Mas o que é mais bonito de todo milagre não é o milagre em si. É o que vem após o milagre. Olha que milagre maravilhoso, né? A Bíblia fala aqui, ó, esse sinal miraculoso. Miraculoso, ou seja, coisa espantosa. Imagine a água, um elemento, se transformar em outra coisa que não tem nada a ver. Imagine a composição, a reação química da água virar vinho. Porque de um suco de uva para virar o vinho, há uma grande produção química, um monte de coisa trabalhando para que isso aconteça, fermentação, período de tempo, um grande processo. Agora você imagine a água sendo transformada em vinho. Algo miraculoso, que nem o texto fala, esse sinal miraculoso. Mas para que serviu? Ah, David, para restabelecer alegria. Com certeza, para restabelecer alegria. A transformação. Cristo, quando entra, ele transforma as coisas em alegria. Mas o principal desse texto foi o que o Cristo trouxe. Revelou assim a sua glória. Então o milagre foi para revelar a glória dele. E para o quê? Para os seus discípulos crerem nele. Então o milagre veio como um convite. Glória a Deus. Eu falo porque eu vivi anos da minha vida querendo viver milagre. Senhor, faço milagre na minha vida, faço uma obra na minha vida, eu quero ver milagre, eu quero levantar na igreja e contar milagre. Eu fiquei um viciado, um dependente químico de milagres. Eu entrava no YouTube e ficava ouvindo o dia inteiro milagres, obra que irmãos contavam na igreja, que por maioria das vezes nem todos eram verdade. Para quê? Ô, David, Oi. David, e só para um pouquinho, isso é um mal no meio religioso, né? Por quê? Porque quando a gente tem essa visão, que você está falando aí, o que acontece? A gente. Isso é uma forma até mesmo de Satanás trabalhar no meio religioso, porque uma coisa é religião e outra coisa é ser cristão, tá? E isso é tão perigoso, por quê? Porque quando, às vezes, a gente não vê nada acontecendo na nossa vida, a gente vai se sentir o quê? A menos. A gente sempre vai olhar para a vida do outro achando que ele é mais amado, que ele é melhor do que a gente, que Deus está na vida dele e não está na nossa. É onde nós vemos um número muito grande de irmãos dentro das igrejas passando por situações de depressão, de vitimismo, de tantas coisas ruins
acontece, por que isso acontece? Por essas questões. É que nem o irmão está falando, o maior milagre que nós alcançamos foi Jesus ter manifestado sobre as nossas vidas. Não é um milagre físico. Irmão, eu tenho obras na minha vida que são maravilhosas. O filho meu, hoje, ele é pai, cara. Ele é pai. Nós chegamos a ponto de pensar de perder ele. Por quê? Porque ele foi acometido de leucemia. Chegou num estado gravíssimo de nós chegarmos e até mesmo pensar. Eu mesmo pensei, falei, Senhor, se é teu, eu levo embora por causa do sofrimento. Deus veio e libertou ele. É um milagre vivo andando. Hoje é pai. Você entendeu? Mas não foi isso. Isso foi um milagre físico, mas o maior milagre que nós podemos receber é a presença de Jesus, é a alegria que ele está nos mostrando aqui dentro desse capítulo 2 do Evangelho de João. Essa alegria transformadora, alegria que renova nós dia após dia. Perdoe eu ter cortado você, pode seguir. Não, que isso, maravilha, maravilha. Então, o milagre, ele é só um convite que o Cristo trouxe. É maravilhoso o que Deus fez com o filho dele? É, mas maravilhoso é o convite que o Cristo entendeu e aceitou. Porque todo milagre ele tem um propósito. Se ele não tiver um propósito, não valeu de nada. Jesus, ele curou, acho que foi 10 leprosos. Foram embora e nunca mais voltaram. Somente um voltou. Samaritano ainda. Samaritano. Somente um voltou. De 10, somente um voltou. Qual foi o que mais recebeu o milagre? Aquele que voltou, não foi o que foi curado. Foi ele por ter voltado, porque quando ele voltou, ele entendeu a mensagem, ele recebeu o convite e começou a seguir Jesus. Então esse é o maior milagre. O Cris contando aí, acho que nem todos conhecem, mas quem quiser conhecer, acho que tem live nossa, né, que eles contaram, eu contei um pouco na minha live, tem um vídeo no YouTube também, que eu fui convidado, eu contei. Eu recebi um dos maiores milagres na minha vida, aqui nos Estados Unidos. Sinal miraculoso. Aí João escreve aqui no versículo 11, esse sinal foi miraculoso. Eu recebi também. O Senhor falou assim, é milagre que você quer ver? Então é milagre que eu vou te dar. A minha filha, hoje está com 4 anos, a Vitória, ela foi cometida de uma enfermidade. Onde o médico aqui, só para os irmãos ter ideia, eles conversaram com a minha esposa a ponto de abortar a criança. Porque eles falaram para nós assim, ela vai ser um vegetal. Ela não vai andar, não vai falar, não, vai ser um vegetal se sobreviver. Se sobreviver. E eu falei, Senhor, foi na época de pandemia, as portas se fecharam, a igreja fechada. Eu falei, meu Deus, como que eu vou buscar a palavra? A igreja está fechada. Precisava hoje ouvir a palavra de Deus. Precisava ouvir o quê? O homem falar. E naquele dia, onde a igreja se fechou, no mesmo dia que nós recebemos a notícia, deu lockdown, fechou tudo aqui. Eu fiquei sem chão. Eu prostei meu joelho no chão e falei, Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo. Porque eu estou ouvindo aí pessoas falando que a Bíblia é a palavra de Deus, que o Senhor nos fala com nós através da Bíblia. Então, se realmente a Bíblia é a palavra de Deus, fala comigo hoje, nessa noite, nessa madrugada. E eu orei, irmãos, eu abri a Bíblia do nada, sabe? É errado a gente fazer isso, porque a gente tira muito texto fora de contexto, não é, Cris? Mas o Senhor, ele trabalha de várias maneiras. E eu abri em Caim 119 de Salmo. 119 de Salmo é um salmo escrito pós-cativeiro babilônico, onde o povo se perdeu da palavra de Deus. O povo não conhecia mais a Bíblia. O povo não conhecia mais a Tanakh. E o Senhor fez que eu abrisse no 119 de Salmo. E eu comecei a ler os dois lados. E o Senhor falou grandemente comigo. Moral da história. O Senhor libertou a minha filha. Tá, hoje vocês foram no meu Instagram, perfil. Vocês vão ver lá alguns videozinhos dela. Tem até ela com um videozinho com 1 ano e pouquinho andando em cima de um overboard. Eu nem sei subir em cima daquele negócio. Ela andando com aquele negócio com 1 ano e pouco. E eu olho e falo, olha lá meu vegetal. Mas sabe, esse não foi o maior milagre. O maior milagre foi Deus mostrar que a Bíblia é a voz dele. O maior
milagre dele foi que quando ele se manifestou por mim através das escrituras, eu fiz um propósito com ele. Falei, Senhor, agora eu sei que a Bíblia é a tua palavra. E a partir de agora, eu não vou mais largar ela. Então, o maior milagre não foi Deus ter libertado ela. O maior milagre foi Deus ter me libertado e ter me chamado como um discípulo. O maior milagre foi o sinal que ele mostrou para mim, foi o convite que ele me fez. Esse foi o maior milagre. O que Deus fez com ela, glória a Deus por isso. Eu honro, eu agradeço a Deus toda vez que eu vejo a minha filha. Mas o maior milagre, que através do milagre dela, o Senhor transformou a minha vida, transformou a minha casa e restabeleceu a alegria. Foi um despertamento. Foi um despertamento. Então o maior milagre não foi o que Deus fez com ela, foi o que Deus fez comigo. Foi o que Deus fez comigo. Então todo milagre de Deus ele tem um propósito. Se no final desse propósito não tiver a conclusão dele, que é um convite, porque olha aqui, ó, versículo 11 fala: este sinal miraculoso em Caná da Galiléia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória. Revelou assim a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Foi isso que aconteceu comigo. Foi isso que aconteceu comigo. Deus revelou-se a mim pelas Escrituras. E aí eu criei nele. E através daquele dia, isso já tem quase 4 anos. Quase 4 anos não. Mais de 4 anos, porque foi antes dela nascer. Eu fiz um voto. Verdadeiro voto, meus irmãos. Voto nem aquele falar, Senhor, se o Senhor me abrir a porta de emprego, eu vou lá e levanto na frente da igreja e agradeço. Isso não é voto, isso é barganha. Isso é troca de favores. Voto é quando você faz alguma coisa em prol a Deus. Naquele dia eu falei, Senhor, se for da tua vontade de pôr a minha filha em liberdade, eu vou dedicar todo o meu dia, até que eu morra, a tua palavra. Isso é voto. Isso é voto. Então, todo milagre tem um significado. A transformação da água para o vinho tinha um significado. Quando Jesus entra e transforma, a alegria é restabelecida. Agora nós não somos mais purificados pela água, mas sim pelo sangue do Cordeiro, sangue de Jesus Cristo. Então, quando Cristo entra na nossa vida, ele transforma. E a alegria é certeira, a alegria é restabelecida. Deus abençoe Cris, Deus abençoe a todos que passaram por aqui. Deus Espero abençoe. que todos possam ter entendido um pouco desse pequeno texto do capítulo 2. Né? Eu acho que tem muita coisa, né, Cris? Tem muita coisa que dá para trabalhar aqui. Acho que se for trabalhar versículo por versículo, Meu Deus. mas o tempo não permite. Já vamos para uma hora aqui já. E o intuito era fazer em meia hora no máximo, mas é impossível, né? Mas Deus abençoe a todos que passaram por aqui. Daia, Regi Galvão, Martins Martins Odilive Vitorioso. É difícil ler os nomes aqui, eu tô meio cego. São sobrenomes, né? Graça e paz. O irmão Eloy entrou aí agora. Elaine. Saulo, meu primo. Eu não sei se você está aqui até o final, mas Deus abençoe. Rodolfo, meu querido amigo. Eliabe. Xará, Deus abençoe. Irmã Helene Silva, Deus abençoe. Graças a paz de Deus, irmãos. Amém. Tá, Saulo. Que aula. Deus abençoe, meus queridos. A paz. Amém, amém. Fico feliz em estar aqui pela manhã ouvindo a palavra de Deus. Lembra, filho, lembra? Se você estiver aqui ainda ouvindo, lembra? Quando Jesus entra, ele transforma. Quando ele transforma, a alegria é restabelecida. Amém. A alegria do céu.
A alegria desse mundo não importa. O mundo jaz do maligno. O que ele te dá são prazeres. Mas aquele que morreu na cruz por mim e por você, a alegria dele é eterna. Lembre disso. E quando ele entra, ele transforma. Glória a Deus. Irmão José, Deus abençoe. Eloy, meu querido, graça e paz, Deus abençoe. Cris, Deus abençoe mais uma vez, grandemente. E amanhã estaremos aqui, né? Amanhã estaremos aqui, dando continuidade no capítulo 2. Eu acho que vai ser o maior devocional que eu já fiz hoje, assim, que vai ser perícope, texto por texto. Eu sempre faço um capítulo por dia, então. E é algo maravilhoso, porque o livro de João é espetacular. É maravilhoso. Leiam, se Ficou aprofundem, assim, né? bom, nós dois, né? Hã? Ficou bom assim, nós dois. Fica bom. Fica. Não, fica maravilhoso. Principalmente você, né, Cris? Pastor Você Cris. mencionou a respeito de pastor, né? E hoje foi o Salmo 23 no meu devocional. Vale a pena, Glória a Deus. vale a pena assistir. Salmos 23, olha lá, assistem lá. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vamos entender o texto? Vamos ver que realmente o que o salmista está falando ali? Vai lá no devocional do Cris e eu tenho certeza que ele trouxe o contexto de verdade. E eu tenho certeza que você sempre entendeu errado. Né, Cris? Nós Isso. entendíamos, nós entendíamos errado esse texto. Esses dias eu fiz uma ministração, eu vou te mandar, Cris, eu vou te mandar. Porque que nem diz o César Cavalcante, a ministração não é nossa, é Aham. de Deus. Eu vou te mandar, eu fiz acho que sábado retrasado, que foi a nossa ceia aqui, a ministração que eu fiz foi sobre a teologia de Salmo. Salmos 22, 23 e 24. Forte, hein? Jesus como bom pastor. Deus abençoe a todos, Deus abençoe grandemente e bora lá, tá bom? Que vocês tenham uma ótima sexta-feira, né? Final de semana. Aqui nos Estados Unidos é feriado prolongado, graças a Deus, para nós é uma férias isso aqui, entendeu? Então, é verdade, é uma férias. É considerado uma férias. E Deus abençoe seu dia. Lembre-se, quando Jesus transforma, a alegria é restabelecida. Lembre o que Amém. o Cris trouxe. Alegria é completamente diferente de felicidade. Entenda o que é alegria. Deus abençoe, Cris. Fiquem com Deus. E até amanhã, se assim Deus permitir. Graça e paz. Amém. Graças a Deus. Deus Amém. abençoe.